Olá, galera, estamos aqui com mais um episódio e hoje eu tenho aqui uma convidada assim. Gente, eu acho ela chique, eu acho ela bonita, ela é inteligente. Vocês já viram aqui no título do YouTube o que a gente vai falar hoje. Então, se você clicou nesse vídeo é porque você está interessado, então não sai daí, porque agora eu preciso falar rapidamente com você, meu brasileiro, que gostaria, né, de viajar, fazer um intercâmbio para fora do Brasil. Quero falar com você sobre a Sharks Intercâmbios, ok? A Sharks Intercâmbio ela ajuda brasileiros a realizarem sonho de estudar e trabalhar fora, com assessoria gratuita e completa, ok? A Sharks tem programas de estudo, trabalho na Irlanda, Malta, Espanha, além de mais de 11 países. Então, com certeza, o país que você deseja viajar tá aí na lista da Sharks Intercâmbio. Entra lá no site deles, dá um check lá que você vai encontrar seu país lá, ok? E se você já está na Irlanda, no seu caso, a Sharks também auxilia na renovação de cursos e no acesso a universidades com bolsas de estudo. Então a Sharks está aqui para te facilitar a tua vida, ok? Vai aqui na descrição desse vídeo, vai estar um formulário, você preenche esse formulário que eles vão entrar em contato com você, beleza? Então não faça sozinho, a Sharks Intercâmbios, ela vai te ajudar. E também temos a Azevedo Chocolates, que está localizada aqui em Dublin, na Irlanda. A gente não tem eles no Brasil, infelizmente, me perdoa, meu brasileiro, mas se você está aqui em Dublin, você pode fazer seu pedido lá com eles. Aqui na descrição vai estar o Instagram deles. E dá uma olhadinha lá, gente, porque eles fazem assim tudo com muita excelência. Tem bolo, tem docinho, tem pudim. Assim, são doces brasileiros, mas assim, com uma excelência que você precisa ir lá para ver. Bom, gente, estamos aqui de volta e hoje eu estou aqui com essa convidada especial, Nádia Naira. Esse nome que eu precisei treinar pra falar, gente, não é fácil esse nome, mas eu achei um nome chique, bonito, exótico. Exótico. Mas eu vou chamar ela de Nadi, ok? Chamei ela de Nadi, pra facilitar a nossa vida, né, Nadi? Sim. Muito obrigada por vir aqui. Obrigada Ok? a você. A Nádia, ela tem um testemunho incrível pra falar. Ela foi pro lado da psicanálise, né, Nádia? Por conta de muitas coisas que ela viveu, mas antes disso, eu quero que você se apresente pra gente, ok? Porque eu vi que você tem tantas formações, que se você esquecer de uma, vai ser injusto. Então, por favor, se apresente nos nossos telespectadores. Então, meu nome é Nádia Naira. Todo mundo me chama de Nadi, que é mais fácil. Uhum. Eu sou do Rio de Janeiro. Tô aqui na Irlanda fez 8 anos agora, dia 31. Entre Uau. idas e vindas, que eu fiquei um tempo. Aí depois, na pandemia, voltei pro Brasil. Uhum. Aí depois fui pra Portugal. Aí depois decidi voltar pra cá. Tá. Sou formada em administração de empresas. Tenho pós-graduação em gestão e desenvolvimento de pessoas. Tenho o MBA em marketing e liderança. Respeito. Tenho um curso aqui que é de especialização em Finance Management também. E eu tô agora na minha terceira pós-graduação, que é pela Faculdade de Galway. Uhum. Que não tem nada a ver com a área de psicanálise, é em Business Analytics, porque como é minha área de formação, né? Sim. Mas aí aconteceram coisas na minha vida que me fizeram olhar para a parte da psicanálise, da psicologia, que na verdade eu fui criada, né? Vou começar só para dar uma base do que aconteceu até hoje. Fui criada na igreja, né? Cresci na igreja, que meus avós eram da Assembleia de Deus. Perfeito. Mas quando eu era bebê, a minha família toda era do candomblé. Então, assim, foi uma mudança. Sim. E aí eu cresci na Assembleia, não cheguei a me batizar na Assembleia. E aí, quando eu fiquei um pouco adolescente, eu fui pra Metodista. E aí eu fiquei na Metodista muitos anos, mas eu não era convertida, eu era convencida. Certo. E aí eu decidi que eu queria me batizar, eu tinha mais ou menos 17, 18 anos. Uhum. E o batismo da Metodista, ele não é por imersão, ele é por aspersão, né? É igual na católica, que joga água na cabeça. Ok, não sabia. Guarde essa informação. Tá. E aí as coisas foram acontecendo na minha vida. Eu trabalhava numa empresa no Brasil que era muito boa até. Mas pela minha formação, se você não tem inglês, você não consegue fluir, não consegue crescer, né? E aí eu falei, vou para fazer um intercâmbio de 1 mês na Irlanda. Uhum. Na verdade, não era nem Irlanda, eu tava procurando algum lugar. E aí eu vi que na Irlanda era mais fácil, porque a gente podia trabalhar, né? E aí eu tava no meu trabalho, eu já tava meio cansada, e eu estudava para concurso do Ministério Público da União. E eu estudava toda semana, todo dia da semana, de segunda a sábado e domingo, estudava meia horinha, 40 minutos, porque eu tinha um namorado na época, então eu tinha que dividir a atenção, trabalho, relacionamento e estudo.
E aí eu fazia alguns concursos que vinham, né, como esse Ministério Público da União não tinha aberto ainda, eu ia fazendo fundão, ia fazer na Tribunal de Contas, Tribunal Regional, Eleitoral, e assim eu fui fazendo. E aí teve uma vez que eu fui fazer uma prova, foi a última prova de concurso que eu fiz, que foi para Tribunal Eleitoral, Regional Eleitoral, alguma coisa assim. E aí eu fui lá para Campo Grande fazer a prova, né? Eu, umas meninas do curso, minha mãe e a minha tia, que morava lá, e aí elas iam voltar de carro, todo mundo junto, né? Porque eu cresci em Nova Friburgo, que é a região serrana do Rio. Para se localizar ali perto de Teresópolis, Petrópolis, lá para cima. Tá. E aí eu fui fazer essa prova. Na volta, quando eu voltei, 3 motos pararam o carro. E aí botaram a arma no peito da minha mãe, levaram as coisas da minha tia. E a gente passou um mau bocado, sabe? E aí a gente conseguiu voltar para casa, porque eles não levaram o carro e também não fizeram nada com a gente, graças a Deus. Só levaram as coisas. E aí eu falei, eu não quero mais viver aqui. Eu não quero mais morar no Rio. Eu não vou ficar fazendo concurso porque eu não quero viver aqui. Aqui não é seguro. Eu vou pegar esse intercâmbio de 1 mês e eu vou ficar 6. Aí eu liguei para a RH da empresa que eu trabalhava na época, o CIE, e pedi um acordo. Porque eu não queria sair sem nada, eu precisava do dinheiro para viajar. Eles falaram, não, a gente não faz isso. Isso foi em janeiro, né, de 2018. E aí eu continuei trabalhando, mais chateada, e eu tinha férias, já tinha o intercâmbio pago para 1 mês aqui na Irlanda, que começava dia 31 de março, que eu ia viajar nesse dia. E aí a minha supervisora chegou e falou assim, olha, Nádia, você trabalha aqui há muitos anos, já tinha 6 anos já de empresa. Eu entrei como estagiária, né? Fiquei 2 anos como estagiária, depois fui efetivada. Ela falou assim, o que eu posso fazer por você é te mandar embora, porque aí você vai receber tudo, eu vejo que você tá cansada, você já não aguenta mais trabalhar aqui. Então eu vou te dar essa oportunidade, eu vou te demitir. Eu lembro que nesse dia, a gente até ri, né, eu e os meus amigos, que a minha mãe fez uma festa. Ela comprou salgadinho, comprou coisa, chamou meus amigos todos. Aí a minha amiga brincou assim, nossa, é a melhor festa de demissão que eu já fui na vida. E aí eu falei assim, tá bom, agora eu vou, né? Agora eu vou e eu vou ficar. Senti que era pra acontecer. Na época eu não tava, né, com esse relacionamento. Eu não tinha relacionamento com Deus. Eu conhecia Deus de ouvir falar. Eu ia pra igreja e pedia o pastor botar a mão na minha cabeça e orar, porque eu só achava que a oração do pastor que valia. Isso. E aí eu vim. 2018, eu terminei o relacionamento que eu tinha, né, já de 2 anos. Eu vim com a cara e com a coragem, eu não tinha ninguém, não conhecia ninguém. Eu vim, era um sonho, um seguro-desemprego. E assim, o dinheiro que eu recebi de rescisão, eu paguei a passagem no cartão de crédito, porque eu tive que comprar outra passagem, porque a minha passagem de volta era para final de abril. Então, como eu tive que fazer outro intercâmbio, eu tive que comprar outro intercâmbio. E aí foi bem caro, sabe? E aí, quando eu cheguei aqui, eu me deslumbrei um pouco. Tá. E aí... Foi sua primeira saída do Brasil, assim? Sim, primeira vez que eu saí do Brasil. A minha mãe sempre foi muito controladora. Certo. Nossa, ela vai ver isso, ela vai brigar. Mas a minha mãe sempre foi muito controladora e eu morava com ela. Então, foi um cortar o cordão umbilical. E aí eu me senti livre. Falei, nossa, agora eu vou viver. Agora eu vou sair, agora eu vou fazer as coisas. E aí eu comecei, aí eu me senti ainda na obrigação de procurar uma igreja pra frequentar, porque a minha mãe me cobrava isso. E aí eu ia na Assembleia, eu não me sentia em casa. Aí eu ia na Sila, aí eu não me sentia em casa, mas eu continuava indo na Sila. E aí, nisso foram passando os anos, né? Aconteceram muitas coisas, eu saí bastante, conheci bastante gente, fiz muitas amizades. E afastada. E aquilo que a pastora até falou no último curso aqui, do carisma, ela falou assim, o pecado é igual perfume. Você usa uma vez, aí você sente perfume. Aí você fala, nossa, tô cheirosa. Aí você começa a usar, você não sente mais, as outras pessoas sentem. E você não sente. E aí você começa a se afastar. Uau. E aquilo que era uma coisa impensável na sua cabeça, você começa a fazer parte da sua rotina. De festas, de bebida, de drogas e de coisas. E aí, enfim, nisso, eu conheci... Aí eu perdi meu pai. Né? Eu perdi meu pai em 2022. Você estava aqui já? Tava aqui.
Caramba. E foi um momento muito difícil pra mim, porque eu nunca tive um relacionamento bom com meu pai. Eu venho de uma família totalmente disfuncional. Tá. Então, eu cresci com aquele pai que batia, que escondia comida, que traía minha mãe, que batia na gente, que a minha mãe saía de casa de 6 em 6 meses, a gente tinha que ir pra casa do meu avô com roupa do corpo, porque meu pai disse que ia matar a gente. Caramba. Então, assim, eu cresci nesse contexto. E sim. E aí, com o tempo, meu pai casou de novo, né? Ele se separou da minha mãe. Finalmente, minha mãe conseguiu se separar dele, mas porque ele foi embora. Ele conheceu uma pessoa e ele foi embora. Então, eu já tinha mais ou menos 18 anos, né? Quando isso aconteceu. Eu tinha uma raiva muito grande do meu pai. Então, ele não me ajudava em nada. A faculdade eu fiz financiamento estudantil, né? Pra eu conseguir fazer. E eu tive um avô que era maravilhoso, o pai da minha mãe. E esse avô me supria tudo. Ele era militar, mais distante, né? Mais rígido, mas era a pessoa que tava ali pra gente. De ligar pra mim e falar assim: você saiu da escola? Você almoçou? Aí eu falava assim: não, por quê? Porque não tem comida. Meu avô saía da onde ele morava, que era distante, pegava o carro, ia na minha casa, buscava a gente, levava pra almoçar no restaurante, levava pra casa. Então, assim, meu avô foi um pai. Então, quando eu perdi meu avô, como era um relacionamento distante, o meu avô era aquele homem que cuidava por gestos de cuidado. Mas ele não era de abraçar, ele não era de beijar. E aí, quando eu perdi o meu avô, era o meu pai. E eu demorei muito a passar por esse processo de luto do meu avô. 2022 agora? Não, foi quando meu avô morreu. Foi quando? Que ano? O meu pai morreu em 2022. Ah, meu avô morreu em 2016. Tá. E eu nem sei porque que eu entrei nisso. Me perdi. Porque ele supria essa parte de pai. Isso, ele supria essa parte de pai. E eu tinha o meu pai, que era um pai ausente, presente. Tá. Então eu tinha um pai em casa, só pra mandar, só pra brigar, só pra fazer as coisas. Então, assim, o meu avô que era o meu pai de verdade, sabe? Então, quando eu perdi meu avô, pra mim foi um baque. Certo. E aí os anos passaram, o meu pai casou de novo, e aí ele teve uma esposa, e essa esposa morreu de câncer. E aí foi quando ele virou a chave na cabeça dele. Ele falou: peraí, eu não fui um bom pai, eu não fui um bom marido. E aí ele tentou se reaproximar da gente. E como ele não sabia, ele não, hoje eu sei que ele não teve isso. O pai dele era militar também, o pai dele também judiava dele. Então, é um ciclo, né? É um ciclo. E que, graças a Deus, quando a gente desperta, a gente consegue quebrar. Porque eu sei que os meus filhos não vão passar pelo que eu passei. Mas o meu pai não teve isso, né? Então, ele replicou o que ele viveu. E aí ele começou a querer se aproximar da gente, aí chamava pra sair, e aí ele dava dinheiro. Você tá precisando de dinheiro, tá precisando de coisa? Aí meu irmão falava assim: eu não quero nada dele. Eu falava assim: Fred, o nome do meu irmão é Frederico. Fred. Fred, ele tá tentando. Então, se é o jeito que ele tem de se aproximar da gente, aceita. Aceita, não vai, né? Porque é o que ele sabe fazer, é o que ele consegue fazer agora. E aí ele começou, né, a se aproximar da gente, chamava pra sair, chamava pra jantar. E aí, quando eu vim pra cá em 2018, eu já tava nessa fase melhor com meu pai, né? Tanto que o meu irmão casou em 2019, eu fui pro Brasil, e eu lembro que eu saí bastante com meu pai, ele levava a gente pra comer pizza, e era esse relacionamento de fazer coisas, mas não era de carinho, de abraçar, de dizer: eu te amo. Não era. E aí, quando eu perdi meu pai, eu tava dormindo. A minha amiga Jéssica, maravilhosa, ela tá na Nova Zelândia agora. Ela foi trabalhar, ela trabalhava em Leixlip, é um lugar bem longe. Chegou lá, a minha mãe entrou em contato com ela, falou o que tinha acontecido. Ela pediu o chefe dela pra sair, pra trabalhar de casa, porque ela precisava ir na minha casa me dar notícia. Nossa. E aí, quando ela abriu a porta, ela falou assim: eu preciso que você ligue pra sua mãe. E aí, na hora, eu já me desesperei, né? Ela falou assim: fala pra ela que eu tô aqui e que tá tudo bem. E tá tudo bem, eu tô aqui. Aí ela sentou do meu lado, aí eu liguei pra minha mãe, aí minha mãe falou: seu pai morreu. Caramba. E, assim, foi na hora, foi um choque.
Nossa. E depois eu entendi que essa tristeza que eu senti do meu pai foi porque eu achei que ele não tinha feito o suficiente por tudo que ele tinha me feito. Senti, ele tinha que ter vivido mais porque ele precisava me pedir perdão. Ele precisava fazer mais coisa pra mim, porque não foi o suficiente. Tá. Eu tinha poucos anos que eu tinha voltado ao relacionamento com ele, então eu achava que ele deveria ter ficado mais, sabe? Nossa. E foi uma morte bem trágica, porque meu irmão ficou... meu irmão tinha chave da casa dele. Foi na época do Covid, né? 2022, foi final de Covid, né? De 2022. E aí a minha mãe, ele já tinha um bom relacionamento, né? Depois dessa separação. A minha mãe tava sempre conversando com ele e falou pro meu irmão, seu pai não responde, tem uns dias. Aí meu irmão falou assim, tá, eu vou lá. Porque meu irmão tinha chave, né? Aí quando chegou ele tava nu, caído no chão, morto, com sangue saindo, assim. E o jeito da morte foi algo que, nossa, me chocou demais. Meu Deus. Me chocou demais. Porque morreu sozinho. Morreu... eu sei que ele estava em depressão, né? Que ele tinha perdido a minha avó também. Foi uma sequência de perdas que levaram ele à depressão e aí ele acabou falecendo. E aí, nesse luto meu, ficava naquela luta interna, ele não foi um bom pai. Sim. Ele não fez o suficiente. Eu não perdoei. Eu não sei o que. Não sei o que lá. E eu fiquei com a cabeça bem bagunçada, sabe? Nisso, eu conheci uma pessoa. Uma pessoa que é uma pessoa que eu me relacionei depois por quase 2 anos. E foi uma pessoa, assim, que foi fundamental para eu estar aqui hoje contando aquilo que Deus fez na minha vida. Certo. Porque se não fosse aquele homem, provavelmente eu não teria acordado para quem eu sou, para quem eu era e para onde Deus queria me levar. E aí eu conheci esse rapaz. E aí no início era tudo muito bom, né? Era maravilhoso, era um príncipe, ele tinha acabado de se separar. Depois eu descobri que ele não era separado coisa nenhuma, né? Nossa. E aí eu fui me relacionando com essa pessoa, e aí eu tive um problema no apartamento, a gente foi morar junto por um tempo, né? E ali se existe o pão que o diabo amassou... Você comeu. Eu comi! Misericórdia! E assim, no início era muito legal, no início as coisas começam de uma forma bem sutil, né? Você não sabe cozinhar direito. Mas eu tô brincando. No início são coisas sutis, assim. Tá. E como eu vim de um lar totalmente disfuncional, aquilo pra mim era algo que eu conhecia. E hoje eu vejo, graças a Deus, que eu nunca casei até então, porque eu teria repetido os mesmos padrões familiares que eu vinha tendo até então. Nossa. Porque eu não sabia que eu tinha. Certo. E aí, quando eu fui morar no mesmo teto, eu comecei a ver que, primeiro, que eu era um homem. Eu queria ter razão, eu queria brigar, eu queria estar certa, essa energia masculina. Eu tinha muito essa energia masculina que eu não sabia. Caramba. Pra mim, eu era uma lady. Era natural, né? Você viveu isso a vida toda. Sim. E até hoje em dia, assim, pelo fato de eu ter muitos cursos, agora com 35 anos, eu entendi que é porque eu ouvia do meu pai que eu não ia ser ninguém na vida. Olha. Que meu irmão ia ser bandido, que eu ia ser rapariga. Então, agora, com 35 anos, né? Ano passado, eu já fiz 36. Eu falei, gente, tem alguma coisa errada. Porque eu tô estudando desde que eu entrei no jardim de infância. Uau. Sempre estudando. Já fiz curso de farmácia, já fiz curso de não sei o quê. Eu não paro de estudar. E aí eu falei, gente, eu preciso... Tem alguma coisa que eu preciso ver. E realmente era isso. Eu precisava mostrar o meu valor. Eu precisava mostrar o meu valor para as pessoas. Sim. As pessoas... E aí, por isso que esse relacionamento com Deus era tão... tão distante. Porque como que alguém vai gostar de mim se eu não fazia nada para ele? Nossa. E aí eu achava que tudo que eu tinha que fazer com Deus era por troca. Tanto que teve uma vez que meu primeiro emprego... Ai, Jesus. Vergonha de mim naquela época. Semana passada. Um dos meus primeiros trabalhos, assim, né? Eu era jovem.
Eu falei com Deus, se você me der o emprego, o meu primeiro salário é pra igreja. Já fiz isso também. Quem nunca? Quem nunca? E eu achava que era sempre troca. Eu não achava que as pessoas tinham que gostar de mim porque eu sou. Eu sempre tive que me provar. Nossa. E desde criança, sempre foi assim. Eu tinha que ser a filha boazinha, porque os meus pais já tinham uma vida que era um caos. Eu não podia dar trabalho. Eu tinha que ser boa. Sim. E é agora, tá? Que eu cheguei a essa conclusão, Sério? o porquê que isso aconteceu. E aí, nesse relacionamento, né, muitas coisas foram acontecendo. Cheguei a ser agredida uma vez com uma cotovelada. Meu Deus. E eu achei que tava tudo bem. Porque ele falou, não, eu não fiz nada. E como você já tem aquela cabeça de que acho que eu tô exagerando, acho que é isso mesmo. Acho que eu tô ficando louca. Porque eles fazem o gaslighting, né? Depois que aconteceu tudo, que eu fui ver, não sou especialista, não posso dizer, né? Só um psiquiatra pode dar o laudo. Sim. Mas de comportamentos narcisistas, eu fui pesquisar. E eu lembro que muitos desses comportamentos meu pai tinha. Caramba. Por isso que era algo que eu reconhecia. Porque era algo que eu cresci vendo. Né? E esse relacionamento, ele também tinha esses traços narcisista? Esse relacionamento que você tava? Esse último? É. É. Caramba. Era esse E último. você meio que continuou o ciclo ali. Continuei o ciclo. Que até então, eu achava que eu não queria ter um relacionamento. Tá. Eu não quero casar, eu não quero porque eu quero viver a minha vida, eu quero estudar, eu quero ganhar dinheiro, eu quero viajar o mundo, eu quero ser famosa, ser grande artista, igual aquela música. E esse era o discurso que eu comprei pra mim. Que não é o que hoje eu vejo que eu sinto. Eu falava uma coisa, mas no fundo eu queria outra. E aí, quando a gente quer uma coisa e a gente não pode ter, a gente meio que cria uma aversão àquilo, né? A gente começa a afastar aquilo da gente, né? E nesse relacionamento, a gente morava junto, mas ele falava, a gente não tem nada. Nossa. Eu não quero nada, eu já saí de um relacionamento, eu não quero nada. E eu tava ali, porque eu queria provar o meu valor, eu queria provar que ele ia gostar de mim, que eu ia ser a mulher, o alecrim dourado que nasceu no campo, assim. E eu ficava ali tentando provar o meu valor, e aí cada dia mais eu ia treinar, eu tirava foto, falava, olha como você tá gorda. Meu Deus. Olha como o seu bumbum tá quadrado. Gente, nesse nível. Nesse nível. E eu não ficava assim, acho que é verdade, né? Acho que eu tô meio gordinha mesmo. Acho que eu não tô... Nada era bom, nada era o suficiente. Tudo que eu fazia tava errado, tudo... Até minhas formações. Nossa, você é tão inteligente, não sabe fazer isso. Uma pessoa que não tem nem ensino médio completo. Meu Deus. Gente, e é um lugar tão opressivo que a gente vai acreditando a gente acredita mentiras, na né? mentira. Sim. Que loucura, né? Sim. E como eu disse, era algo que pra mim já era conhecido, então todo dia era uma briga, todo dia era um caos, todo dia era... E aí eu comecei a ficar com um vazio, que eu falava assim, gente, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso... porque eu queria que ele me queria, que ele me quisesse, eu queria que ele me pedisse em casamento. Gente, imagina casar com uma pessoa dessa. Nossa. Ia ter uma vida de cão, né? E aí eu comecei, eu afastada, né? E aí quando, gente, não tem como. Quando a gente tá longe de Deus... Nossa, é o caos. É o caos. É o caos, cara. É o caos, porque a gente tá sozinho. É a gente com a gente. A gente não escuta a voz dele, né? Não escuta a voz dele. Mostrando a bandeira vermelha ali. Sim, o letreiro luminoso. O letreiro. Tá piscando e a gente não tá vendo. Meu Deus, minha história é muito parecida com a sua, então eu tô tipo... Sim. E aí, cara? E aí eu comecei a frequentar o centro espírita. Nossa, aqui em Dublin. Aqui em Dublin. Nossa. E aí eu fui pra algo assim, eu falo, eu preciso treinar minha espiritualidade, eu preciso... Porque eu não queria ir pra igreja evangélica mais. Porque na minha cabeça, a igreja evangélica eram as pessoas. Tá.
E você sabe que a religião, a igreja, se a gente for com foco nas pessoas e na religião, a gente não fica. E essa, e essa era a minha cabeça. Essa era, eu não quero ir pra igreja, porque, nossa, o povo lá se acha. Ai, não fiquei esse tempo todo na igreja, não deu certo. Ai, não sei o quê. E aí eu falei, vou pro centro espírita. Caramba. Mas você não tinha ideia, assim, de que era uma coisa que o senhor, né, fala pra gente não se envolver? Não tinha? Ou você tinha? Não tinha. Não tinha? Não tinha. Zero entendimento. Não tinha zero entendimento. Tá, entendi. E eu sentia no meu espírito que eu precisava de algo. Mas mais. Eu não acredito, mas eu não entendi que era Deus. Certo. Que era o encontro com Jesus. Eu não entendi que era isso. Na sua cabeça você já tinha, né? Sim, na minha cabeça eu já tinha. E aí, eu já tinha sido batizada. E aí eu fui pro centro espírita. O primeiro dia que eu cheguei no centro espírita, a palestra era sobre ansiedade. E eu vinha passando por crise de pânico todo dia. Todo dia. Acordava de madrugada, tinha que sentar na janela, porque eu não conseguia e respirar. E inclusive esse meu ex, né, ele me ajudava. Uma coisa que eu queria deixar claro, que as pessoas, elas acham assim, porque a pessoa tem os sinais, tem... Só que esse tipo de pessoa que tem esse comportamento, eles manipulam muito. Então, ele é um morde e assopra. Ele te esculhamba aqui, mas ele me dá um copo d'água quando eu tô com crise de pânico. Como que eu vou duvidar de um homem desse? Exatamente. Ai, mas como que você vai me deixar? Você não vai achar ninguém melhor do que eu. Eu te busco no trabalho. Nossa. Eu estendo as suas calcinhas no varal. Eu juro que eu ouvi isso. Nossa. Aí no dia eu ainda falei assim, mas isso é ser um adulto funcional. Você não tá me fazendo favor. A gente mora na mesma casa, a gente divide a casa, então é responsabilidade dos dois, né? Mas eu tinha muito essa visão assim, ele só me trai. Mas ele vai comigo no mercado toda sexta. Nossa. É muito comportamento de alguém dependente emocional, Dependente né? emocional, sim. A gente, assim, tá claro o quanto ele é tóxico. Eu vivi um relacionamento, assim, muito tóxico. Era assim, claramente. Não precisava nem Deus falar comigo, era claramente. Mas a gente sempre tenta pegar as coisas boas, que são, assim, alguns detalhezinhos pra suprir, né? Sim. Tipo assim, não, olha só o que ele faz por mim, eu não vou. Sim. E a gente acha que a gente não vai encontrar alguém. É uma dependência que cega a gente, é uma coisa meio demoníaca, né? Demoníaca, sim. É bizarro. Sim, porque hoje eu vejo que quando a gente está afastado de Deus, essa dependência a gente coloca no homem. No homem. E essa era a dependência que eu precisava estar com Deus, em Deus. Sim, e aí, por isso às vezes, rapidinho, só pra não perder, às vezes a gente tenta encontrar no homem o nosso pai também, né? Gente, isso é... E às vezes é muito difícil a mulher ver isso, né? Mas, sim. Que loucura. É porque no final, assim, a gente criança, mãe e pai é Deus pra gente, né? É Deus pra gente. Exatamente. Depois, com o tempo que eles vão, né? Eu vi até um psicanalista falando que pra gente crescer, pra gente amadurecer, a gente precisa matar pai e mãe psiquicamente. Uau. Porque eu hoje eu tenho essa ideia. Mas eu me pego tendo pensamentos de que eu não posso emagrecer muito, senão minha mãe vai brigar. Cara. Eu não posso ficar muito tempo sem ir no Brasil, porque senão minha mãe vai brigar. Eu adulta. Então E quando com o tempo, com a maturidade, você começa a analisar os seus próprios pensamentos, assim, para de ser louca. Sim. Porque a gente coloca Deus ao centro da nossa vida, e a gente coloca pessoas ali que não precisam estar. Quando eu tive esse estalo, eu fiz esse desenho. E eu vi que eu tinha minha mãe no centro da minha vida. Olha só. Eu tinha minha mãe no centro da minha vida. E Deus estava cortando o cordão umbilical. Sim. E nesse tempo que eu fiquei, né? Aí eu ia no centro espírita. Tá. E falava comigo. As mensagens falavam comigo, porque era aquilo que eu queria ouvir. Sim, exatamente. Eu ia esperando uma coisa e quando confirmava. E aí,
depois eu entendi que o nosso espírito, ele quer contato com o Criador, né? O nosso espírito, ele anseia por relacionamento com Deus. E a gente, como tá afastado, a gente não entende o que é aquilo. Por isso que as pessoas, tanta gente busca pornografia e comida e coisas, porque a gente não sabe não sabe identificar o que é, né? Que precisa suprir. Que precisava. E aí eu indo no centro espírita, e quando eu era criança, eu tinha muitos sonhos que eu sentia que eram sonhos da parte de Deus, quando eu era criança. E aí eu vivendo nessa situação, né, assim, de mal a pior, a pessoa tacava batia coisas, e se ele conversava com outras mulheres, a culpa era minha, porque eu não estava sendo uma boa namorada. Você que não está fazendo o suficiente, né? A culpa era minha. Era sempre a culpa nossa. Sempre. A culpa. E eu ficava, realmente, acho que eu tô pegando pesado. Cara, é um lugar de loucura, de cegueira bizarro, assim. Ele te faz, ele dá a volta num nível que ele te faz se sentir culpada. E numa situação, assim, que claramente você não é culpada. E você se sente culpada. Sim. Loucura, né? Teve uma vez que a gente tava numa festa, em algum lugar. Eu tava postando no meu Close Friends, tinha uma... Aí tinha o meu nutricionista, tava no meu Close Friends. Ele foi embora, me largou sozinha. Nossa. Meia-noite, 1h da manhã na rua, sem gente, bolsa, sem nada. Eu tô me vendo. Eu tô muito me vendo. Muito. Sim. Caramba, é nesse nível, né? É uma loucura bizarra. E como a gente tá tão mal acostumado durante a nossa vida, desde os nossos pais, né? Desde o nosso pai, a figura paterna, pra gente é o normal. É o normal. Normal. Essa adrenalina, né? Adrenalina, de não altos saber o baixos. que vai acontecer, de não saber, não esperar, ter medo, pisar em ovos, Segurança, saber o que você vai falar. Perfeito, É exatamente assim, exatamente assim. Caramba, que loucura. E aí aconteceram outras situações, né? Que eu vi como ele tratava a mãe dele, aí, como ele tratava as pessoas. Certo. E aí eu comecei meio que conversar com as minhas amigas, eu fazia terapia. E aí as minhas amigas falavam, não tá legal, tô vendo coisa aí, ele tá... Aí eu ia tirar a satisfação, suas amigas estão me querendo. Nossa. Exato. O divo. Ai, suas amigas estão me querendo. Se você terminar comigo, elas vão vir tudo acima de mim. Nossa, gente, que raiva. E aí eu ficava com medo, né? Que Nossa, vou loucura. perder esse homem maravilhoso. Esse homem maravilhoso. Ele não bebe, ele não fuma. Gente. Mas, e aí o sonho, você tinha sonhos? Sim. E aí eu comecei, eu indo no centro espírita, mas aí eu comecei a ler alguns livros, aí eu comecei... Eu fui guiada pra voltar pra Jesus, sabe? Sem perceber. Eu percebi que eu fui direcionada. E aí muitas coisas aconteceram, né? Eu falei assim... e como eu tinha perdido meu pai, né? Era 1 ano e meio, 2 anos antes. Eu tava pagando inventário. Então, inventário é quando alguém morre e deixa a herança. Tá. E aí você tem que fazer o documento. Aí era eu e meu irmão. Então eu tava num momento muito apertado de grana. E eu morava com ele, a gente dividia as contas, né? E era isso que me prendia um pouco. Que eu ficava assim, nossa, e agora, né? Eu vou sair, vou ter que viver, né? Aí a minha amiga falava assim, mas você vai ter que pagar seu aluguel, você sempre pagou suas contas. Você vai ficar presa agora porque você tá dividindo meio aluguel com um cara que te maltrata, que te xinga, te trai, te faz. E, nossa, eu tive amigas maravilhosas que, assim, não disseram o que eu tinha que fazer, mas elas me fizeram perguntas. Sim. E me trouxeram pra reflexão. Teve uma amiga minha, Aline, ela falou assim, só depende de você. Ninguém pode fazer por você. E a minha outra amiga, Jéssica, falou assim... como é que ela falou? Quanto tempo mais você vai ter que esperar pra conhecer uma pessoa de verdade? Nossa. Olha quanto tempo você já perdeu. Eu fiquei tão chateada com ela. Fiquei tão magoada. Eu falei, nossa, mas né? Que invejosa. Que invejosa. Eu fiquei muito magoada, mas depois eu entendi o que ela queria dizer. Sim, tipo, com certeza, né? Tava ali remando. Ela tava vendo que você não tava vendo. Eu tava remando e eu naquele sonho de princesa, né? Não, ele faz isso, ele faz aquilo, não. E aí teve um dia, que foi um dia muito específico, que ele falou algo que eu não posso falar aqui, que eu tenho medo dele ver. Que
foi claramente o Espírito Santo falou comigo. Eu não te quero ir. Nossa. Eu tava na porta da cozinha, eu entrei pro quarto, eu orei e falei, Senhor, se for você mesmo falando comigo, o Senhor me ajuda a sair daqui. Isso foi numa quinta. Eu não tinha dinheiro pra mudar. Porque aqui que a gente tem que pagar depósito, tem que pagar não sei o quê. E eu tava pagando muito dinheiro de advogado com meu irmão pra resolver as questões do inventário. E eu falei, Senhor, se for da sua vontade, eis-me aqui, né? Aí fui, olhei no Instagram, no Facebook, até a Najara, lá da igreja. A gente tem um nome parecido, né? Ela postou que ela tava passando uma vaga, né? Uma vaga numa casa de uma família irlandesa. Nossa. Eu falei, bom, vou mandar mensagem, né? Coragem. Aí eu fui. Eu falei, qualquer coisa eu vou pedir dinheiro emprestado para as minhas amigas, porque eu tinha um pouco de dinheiro, mas para pagar depósito, para pagar mudança, para pagar não sei o que, realmente ia ficar bem pesado. E aí eu fui lá na casa, fui na sexta, depois do trabalho. Sem avisar ele. Sem avisar ele. E aí eu fui, é porque eu fiquei com medo também de... Hoje em dia a gente vê com tanto caso de feminicídio. Nossa, tem que tomar cuidado, cara. Tá complicado. Então, assim, melhor coisa é pegar e ir embora e não olhar pra trás, porque se você... Eu lembro que teve uma vez que a gente tava brigando no quarto, a irmã dele veio, eu chamei a irmã dele pra me ajudar, ela falou assim, ele te bateu? Aquele dia, eu falei assim, acabou. Nossa. Porque se ela tá perguntando, é porque ela sabe quem é. Eu jamais ia falar pra minha cunhada, perguntar se meu irmão te bateu, meu irmão te bateu, meu irmão jamais. Nem passaria pela nossa cabeça, pela minha cabeça. Meu irmão é maravilhoso. Nunca que ia passar pela minha cabeça. Não. Então, como ela falou, eu fiquei assim, opa. Ele pode ser capaz, de repente. Pode ser capaz. E aí, eu entrei no Facebook, né, vi a vaga. A Najara postou a vaga, aí mandei mensagem, ela, graças a Deus, me respondeu. Sim. Isso depois da oração que eu fiz. Aí eu fui lá ver a vaga, aí a dona da casa falou assim, se você quiser, você pode ficar. Nossa. Aí eu falei assim, mas tem que pagar depósito? Aí ela, não tem depósito, não. Nossa. Deus. É Deus. Deus. Cara, obrigada. Facilitando pra você sair disso. Caramba. Mas, E aí você foi pra lá sem avisar? Você foi assim? Não, aí eu cheguei em casa, né? Uhum. Isso foi na sexta, cheguei em casa, falei pra ele assim, olha, eu consegui uma vaga, eu vou mudar. E eu ainda fiz errado, eu não deveria nem ter dormido nenhum dia mais, eu deveria ter avisado no domingo, né? Porque eu me mudei no domingo. E aí ele ficou chorando, chorou. Tem mulher que vê homem chorar e fala, mas aquilo ali pra mim... Isso já corta... Não tem. Foi até uma ajuda pra você sair disso. Eu falei, nossa, não é possível. E aí chorava. E falava que ele fazia tudo pra mim, jogava na minha cara, que eu não era mulher de verdade, que ele me ensinou a limpar a casa, porque nem isso eu sabia. Gente! Sim. E aí no domingo, ele levantou chorando, vou sair porque eu não quero ver você embora. Aí o cunhado dele, né, que morava com a gente, morava eu, ele, a irmã dele e o cunhado, pegou, me ajudou a fazer a mudança. Aí eu me mudei. Quando eu fui pra casa nova, eu me senti uma paz. Paz. Nossa. Aquela paz que excede todo entendimento. Senti uma paz, que eu senti que eu tinha tirado um peso das minhas costas. Porque eu tava vivendo numa opressão que eu não sabia. E era crise de pânico, direto. Crise de pânico, toda noite. E eu tive que voltar a tomar medicamento por causa das crises. E ele me criticava que eu não devia tomar remédio. Enfim, era tudo, era só crítica, sabe? E como eu já era acostumada com isso, porque foi um ambiente que eu cresci, Exato. Eu ainda levei bastante tempo, né? E, assim, eu saí daquele relacionamento, foi um direcionamento total de Deus. Foi difícil pra você? Sair desse relacionamento? Foi difícil? Muito, porque assim, eu fiquei uns 6 meses. Mal, porque, na verdade, eu fiquei uns 6 meses pensando em terminar enquanto eu estava com ele. Tá. E as coisas iam só piorando, e eu tinha só confirmação. Mas eu me segurava muito, porque eu ficava, nossa, é difícil você... assumir que deu errado. É vergonhoso. Como que eu vou falar para as minhas amigas, nossa, agora tô indo embora, não deu certo, ele me maltratou, ele me judiou, ele...
Como que... E no início, quando eu contei pra minha família o que aconteceu, a minha mãe falou assim, nossa, mas você falava tão bem dele. Você falava que ele era tão bom. Nossa, a gente cria uma imagem da A pessoa que gente nem cria. existe. É a imagem da Nossa. princesa real, É. porque a gente quer viver, a gente quer achar que a pessoa é aquilo que a gente projetou na nossa cabeça. Exatamente, exatamente. Sim. E a gente faz os outros acreditarem, né? As pessoas que estão longe, não tá vendo o que tá Não tá rolando, vendo. elas acreditam, né? Sim. Nossa, fiz exatamente isso. Sim. Que loucura, né, cara? Caramba. Mas e aí, você tava no espiritismo ainda, quando tudo isso aconteceu? Então aí, como eu saí de lá, eu mudei, eu saí do espiritismo porque eu não era longe. Tá. Aí, falei assim, bom, Deus tá do meu lado, o Senhor é comigo. Vou procurar uma igreja. Aí eu comecei a pesquisar igrejas pra ir, né? E eu sabia que tinha Lagoinha, porque o Sila era de frente pra Lagoinha, né? Lá no hotel. Cinema, no hotel. No hotel. Nossa, e aí, você é da época do hotel? porque ainda tinha a plaquinha lá Caramba. o Sila era desse Tá. lado. Só que eu não ia. Eu não ia porque eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha, porque assim, pouca gente, né? Parece que você tá sendo intrusa. Eu tinha um pouco de vergonha. Era, No cinema eu ainda tive vergonha de ir. Ah. Inclusive, eu até comentei com as meninas lá do GC que seria legal a gente adotar pessoas, né, pra ir com a gente pra igreja. Porque tem muita gente que não vai porque tem vergonha de ir verdade. sozinho. E comigo foi assim, aí eu ainda enrolei porque eu tava com vergonha. Aí a minha amiga falou, tá em Alagoinha, eu fui e tal, a Fanny. Eu falei, eu vou? Aí eu fui no primeiro dia. No cinema? No cinema. Me senti em casa. Uau. Me senti em casa. Quando que foi isso? Foi 2020. Ano passado foi 2025? Foi 2024. Que mês? Junho. Ah, tá. Eu cheguei aqui em outubro e 2024, a gente foi a primeira vez na Lagoinha. Verdade, você chegou depois de mim. Cheguei depois de você. Cara, que legal. E aí? eu já me senti em casa. O pastor Fábio, eu não lembro agora qual era a pregação, mas eu voltei envergonhada. Me sentindo uma perdedora. Me sentindo indigna. Nossa. de estar ali. Porque eu só tava ali porque a minha vida deu errado. Porque eu falei assim, eu não quero voltar pra esse homem. Eu preciso fazer amizades, porque as minhas amigas, elas já estão casadas, já têm filho. A minha melhor amiga também tinha ido pra Nova Zelândia. Eu queria me cercar de pessoas que me levassem pra Mudasse Deus. a sua vida. Isso, que me falassem. Sim. Inclusive, uma coisa que a Dai, assim que eu comecei no GC, 2 dias, segunda semana de GC, eu tive um sonho. E eu sonhei que eu tava no cinema. E no cinema, tinham várias Bíblias rosas. E alguém falava pra mim assim, você vai cuidar de mulheres. E aí, passou. Chegou no dia do GC, a Dai orou por mim e falou assim, eu vejo você cercada de mulheres. Teu ministério é com mulher. Uau. Aí eu falei pra ela assim, eu tive esse sonho. Ela falou assim, confirmação. Nossa. E eu tava assim, Deus, quem sou eu na fila do pão, né? Toda errada, com a vida toda errada. Cheguei até aqui aos trancos e barrancos, né? Deus E nessa época você já tava indo pro lado da psicanálise? Não. E aí, o que aconteceu foi... Comecei a estudar sobre a mulher, sobre o feminino, sobre o descansar. E tudo leva pra Deus. Sim. Não tem como estudar essas coisas e não levar pra Deus. É a essência da mulher. A essência da mulher, é o sentir, né? E eu tava muito preocupada em fazer, em provar, em estudar, em fazer, em trabalhar e juntar dinheiro. Um dinheiro que nunca juntava, porque eu juntava o dinheiro ia embora. Eu juntava o dinheiro ia embora. E Deus até falou comigo depois sobre isso, porque eu tava colocando minha expectativa em relacionamentos e em dinheiro. Nossa. Que foram coisas que, foram embora. Minha expectativa tava em coisas daqui. Coisas da terra. Coisas que vão ficar. Perecer. Que vão perecer. E aí eu comecei a ir pro GC de mulheres, né? Que a Tati Guerreiro é líder. Hoje eu sou líder desse GC. Ah, tá. E aí eu comecei a ir pro GC, comecei a fazer amizade. E aí eu via que as meninas se abraçavam muito. Eu falei assim, gente, será que elas são casal?
Porque pra mim, eu nunca fui de... A minha mãe fala assim, ai, você não pode abraçar muito, porque eu não era amorosa. Tá. Eu era... Sim. Porque eu achava que eu ser gentil, eu ser amorosa, eu sorrir, eu abraçar, eu tava demonstrando fraqueza. Caramba. E eu era muito assim. Uhum. E aí eu via as meninas se abraçando, falei, ai meu Deus, vou ter que abraçar essas mulheres. E aí as coisas foram acontecendo, eu falei, eu quero conhecer Jesus de verdade, eu quero ler a palavra, eu quero ter um encontro real com o Senhor, porque até então eu só conhecia de longe. Sim. Era um Deus lá longe, sentado no trono, mandando raio aqui pra baixo. E eu não conhecia, não tinha esse relacionamento com Deus. E aí foi quando a Carol, você lembra da Carol, né? A Carol que foi pra Portugal. Sim. E um dia eu tava na igreja, né? Era no cinema. Ela veio de onde ela estava. Ela me abraçou e falou assim, tudo que passou tá no passado. Deus não se lembra mais. Nossa. Eu falei, ela sabe dos meus podres, essa mulher. Ai, que vergonha, todo mundo tá sabendo dos meus podres. Sendo assim, que nem era coisa assim muito mas eu achava que eu era indigna de estar ali, sabe? E você não pensou que poderia ser o Espírito Santo falando com você? Não pensava? O quê? Você que era o Espírito Santo usando ela pra falar com você? Não. Na minha cabeça, ela sabia. Então, tava sabendo. Sabia. Tá. Falando, nossa, tava lá na Dice. E aí, agora tá aqui, crente. Eu me senti indigna. E ela veio falar isso pra mim. Aí tá. Aí continuei indo no GC, né? Continuei buscando, continuei orando. Falei, eu quero me encher do Espírito Santo, eu quero me encher de Deus, a ponto de eu não sobrar espaço pra mais nada. E aí eu tava em tudo. Até hoje eu faço bastante coisa, eu dei uma diminuída, porque teve até uns amigos que falaram, nossa, você se mantém bastante ocupada, né? Até demais. E aí eu queria me ocupar, queria conhecer pessoas que me levassem pro GC, pro culto, pra culto de jovens, e pra comer, e várias coisas. E aí eu fiquei indo no GC, e aí em janeiro de 2025, eu tinha acabado de voltar da minha viagem de férias, e eu fui era batismo da Mafalda, eu acho. Não tenho muita certeza, eu acho que era dela. Ou era da Aline, não lembro direito agora quem era o batismo. E aí eu falei assim, eu falei com a Bruna, falei assim, ia ser importante pra mim se Deus me permitisse me batizar de novo, porque eu ia entender que tudo que ele tem feito é realmente que ele tem um propósito na minha vida. Eu tava lá no batismo, né? Eu não sabia que o pastor fazia esse apelo no final do batismo. Deu 5 minutos, o pastor falou assim, você que tá em cima, se você quer batizar, é só descer água, tá aqui. Caramba. Aí a Bruna, vai. Aí eu, meu Deus, fiquei assim, ó. A Day até brinca, falou assim, ela deu um mortal lá de cima, pulando na piscina. E aí me deram chinelo, me deram blusa, me deram roupa. Eu tava com 2 calças, porque tava frio. Eu entrei e me batizei. Caramba. E foi muito especial pra mim, porque ali foi o marco que Deus falou assim... É a partir de agora. É a partir de agora. E quando eu saí da piscina, a Carol falou assim, agora chega. Agora realmente, se era isso que você precisava, agora chega. Tudo ficou pra trás. Daqui pra frente é com o Senhor. É tudo novo. Uau. Caramba. E depois eu conversei com a Carol, ela falou assim, foi o Espírito Santo que mandou eu falar. E eu nem conhecia a sua vida, eu nem sabia de você. Ainda tava me achando louca. E aí foram que as coisas começaram a acontecer. Eu entendi realmente que era um chamado de Deus pra alguma coisa que eu não sabia o que era. Nesse final desse relacionamento, né, quando eu comecei a estudar sobre o feminino, sobre a mulher, sobre a mulher da Bíblia, Nossa, me deu um branco agora. Quando eu comecei... aí eu... Faz parte. Aí foi que entrou a psicanálise. Porque eu vi que eu precisava tratar traumas da minha infância. Porque tudo começa na infância. Mas falar, mas não sei o que, é psicanalista acha que é tudo... Não adianta. Tudo, cara. Tá não adianta. A Morinha tá aí, ela já tá ouvindo tudo, já tá sentindo tudo. Ela já vai nascer já com carga genética sua. Exatamente. Então, assim, eu
quando a minha mãe engravidou de mim, ela não era casada com meu pai, né? E aí ela me contou que ela fez de tudo pra abortar. Caramba. Carregou pedra, tomou chá, fez várias coisas. Então, esse sentimento de rejeição, esse sentimento de precisar ser validada, eu preciso ser amada, você precisa me amar, eu preciso fazer algo pra você, você não pode me amar de graça. Eu preciso fazer algo pra você me amar. Eu preciso ser boazinha. E aí eu falei, eu preciso. Aí eu fazia TCC, que é TCC, que é cognitivo comportamental, que eu fazia terapia há muitos anos, mas era com uma psicóloga de TCC. E aí, quando eu comecei a estudar psicanálise, falei, eu vou aplicar isso na minha vida, porque, né? Vai me ajudar. Vai me ajudar. Eu quero aplicar na minha vida. Aí eu falei com a minha psicóloga na época, ela falou assim, Nádia, é muito difícil você aplicar na sua vida. Vou ser bem sincera pra você, mas se você quer fazer, faça. E aí eu comecei a fazer. Eu acabei o curso agora, né? Agora eu vou pros atendimentos. E aí eu comecei a fazer e eu comecei a aplicar na minha vida. E aí eu comecei a ver que com a psicanálise, com a teologia, assim... Nossa, juntou o útil ao agradável. Juntou, porque aí eu comecei a fazer o carisma também, né? Comecei a ver que muita coisa tá na Bíblia. Muita coisa tá na que Bíblia. fala, fulano que descobriu. Gente, tava lá no Gênesis. Já tava lá. Tava lá no Gênesis. E a gente tava achando que... Exatamente. E foi aí que eu comecei a estudar psicanálise. E aí eu pensei, eu não posso repetir mais padrão. Eu preciso transformar a minha vida, ou eu vou repetir esse padrão pro resto da minha vida. Exatamente. Porque a gente atrai aquilo que a gente tem medo, né? Então eu tinha tanto medo de achar um homem igual ao meu pai. Nossa. Que foi isso que aconteceu. Que foi o que aconteceu. E eu tirei um pouco desse peso do meu ex, de ele ter sido culpado. Porque eu ficava assim, ele fez isso, ele fez isso, ele fez isso. Saiu de mim. A gente também tem uma parcela de culpa, Total. Exato. O que em mim que tava me conectando com aquele homem? E aí eu achava assim, nossa, ele era muito... tinha muito aquele negócio de luxúria, de validação, de postar foto, gostava de ser admirado, gostava de... É porque eu era assim também. Pra mim só importava a beleza. Nossa. Eu não importava se o homem era de família, se ele tinha Deus, se ele não tinha. Eu queria alguém. Porque eu não queria estar sozinha. Então, tá com ele era melhor do que estar sozinha. E aí eu fui entendendo. Eu falei, gente, esse comportamento dele me incomodava porque eu também tinha esse comportamento. Exatamente. E aí eu tirei esse peso, sabe? De... Tá, ele não prestava? Não prestava, óbvio. Mas eu também tinha... Eu que me permiti. Eu que entrei nisso. Ele falava coisas que eu permitia. Porque, no fundo, eu concordava com ele. Eu sabia que eu não era boa. Eu sabia que eu precisava fazer coisas pra chamar atenção. Porque eu não podia ser amada só por quem eu sou. Então, ele só afirmava coisas que dentro de mim eu já sabia. Porque já vinha de padrão de infância. Caramba. E aí, quando isso aconteceu, que eu entendi que tudo é sobre mim, Virou uma que chavinha. o outro tá fazendo aquilo que ele tá fazendo. É a vida dele. É a vida dele. Mas eu que tenho uma parcela de culpa, eu que permiti, eu que tava atraindo esse padrão pra mim. Porque pra mim só era bom se o homem fosse 2 metros de altura, forte, tatuado. Cara, é uma história, cara. Gente, eu falo que eu gostava dos Vikings, né? Eu gostava dos caras grandão, assim, sabe? Homão. Eu procurava caras mais velhos, porque eu espelhava... Eu queria um pai. Eu queria alguém que me cuidasse. Que fizesse tudo por mim, assim. E quando eu conheci o Timo, meu esposo, eu tava na Austrália e eu tinha acabado de sofrer um último relacionamento, assim... Que foi muito difícil eu me recuperar, porque ele era cristão. Então, eu jurei, assim, que eu ia casar com ele. Mas, de novo, assim, tinha alguns traços de homens, assim, que eu sempre buscava... inconscientemente, eu buscava essas pessoas, né? E daí, quando deu tudo errado, que eu fiquei mal... Eu lembro que eu fiz um propósito com Deus nessa época. E daí eu falei assim, Senhor, se o Senhor tem alguém pra mim, amém. Se o Senhor não tem, eu quero viver só pro Senhor. Eu cheguei num lugar, assim, de, tipo assim, abrir mão. Eu abri mão. E aí, quando eu conheci o Timo, ele era
totalmente diferente do que eu tava acostumada. Do padrão que você... Não, eu gostava de Vikings. Ele é magrinho, pequenininho. Eu não gostava nem de loiro de olho azul, porque meu pai era loiro, ele é loiro de olho azul. Então eu não gostava, era totalmente diferente. E aí, quando eu conheci ele era fisicamente diferente. E era um relacionamento, assim, não era altos e baixos. Era tudo, assim, Estável. tranquilo, paz. De Deus, bem de Deus, assim. A pessoa que não me fazia me sentir insegura. E antes era sempre isso, um dia bem, um dia seguro, um dia insegura. 10 dias insegura, 5 dias segura. Era uma loucura. E aí, eu achava que era um relacionamento sem graça. Aí, eu fiquei... Só que assim, ele veio com algumas respostas que eu pedia pra Deus, claras, assim. Eu falei, Deus, não é possível. Assim, como que ele pode ser seu, pra mim, sendo que eu não sou apaixonada por ele? Aí o Espírito Santo começou a me ministrar. Ele falou assim, o problema não é ele. O problema não é os caras. O problema é você. Aí, cara, foi um choque pra mim. Porque eu me vi num lugar que eu entrei num processo aí de olhar pra mim e eu não tinha dinheiro pra pagar psicóloga. Eu não tinha dinheiro pra pagar terapia. Eu não tinha. O Espírito Santo foi meu terapeuta, cara. Resumindo. O melhor. Que ele foi o melhor, de fato. Só que daí ele virou pra mim e falou assim, você tá muito mal acostumada. Porque você só viveu relacionamento tóxico desde o seu pai. Então pra você é o normal altos e baixos. Aí quando eu, Deus, trago algo que é meu, que é completamente assim, uma linha tênue, né, sem altos e baixos, você estranha. Porque você tá mal acostumado. Então você precisa se tratar, você precisa se cuidar. Aí eu comecei a ter que, cara, abrir espaço, assim, na pedra, sabe? Tipo, em jejum e oração. Pra tentar abrir os meus olhos, porque eu tava cega. Só que daí eu sabia que ele era de Deus, porque Deus trouxe umas respostas, assim, muito claras. Não tinha como eu falar que não era. E daí, nessa de jejum e oração e assim, admitir que eu precisava de cura, eu comecei a ver o time diferente aos pouquinhos, entende? Então foi um trabalhar, assim, muito profundo, dolorido, mas eu até falo, assim, quando eu falo com mulheres, que eu também tenho algo com mulheres, assim, sabe? Porque eu vivi tudo isso que você viveu, a gente tem uma história muito parecida, eu vivi na área militar, meu pai é militar. Então, cresci nesse contexto também, tive uma energia muito masculina, luto com isso ainda, sabe? Mas eu sempre falo para as meninas assim, admita o seu erro e tente encontrar cura, porque senão pode ser que Deus esteja trazendo alguém da parte dele e você não vai perceber. Você não vai perceber. Sim. Porque a gente inconscientemente espera um padrão, né, não só físico, mas comportamental, que é o mais difícil, sabe? E eu falo assim, então esteja atenta, esteja sensível à voz do Espírito Santo para você perceber o que é de Deus e o que não é. Sim. Principalmente em relação a relacionamento. Porque é muito difícil reconhecer, foi bem difícil, eu quase desisti do Timo várias vezes. Eu tentava com ele e falava assim, não quero, não é isso. Eu achava muito sem graça, porque não tinha aquela loucura, sabe? E daí... Não te dava ansiedade, não né? Não me dava ansiedade, exatamente. Cara, não precisava provar nada pra ele. E daí, com o tempo, o Senhor foi me curando, graças a Deus, hoje eu falo, cara, ainda bem que você não desistiu de mim. Porque ele tinha tudo pra desistir, assim, porque eu era insuportável, eu não queria. E ele tentava, porque ele teve uma revelação que ia casar comigo. Ele chegou pra mim e falou, eu vou casar com você. Deus, eu orei e o Senhor falou pra mim. Aí eu falei assim, gente, esse menino tá doido. Só que ele veio com algumas respostas de Deus e eu falei, eu vou orar. E nessa de dar uma chance pra Deus me mostrar, o Senhor foi abrindo meus olhos, assim. Mas a gente tem que tomar muito cuidado pra não perder o que é de Deus, cara. Sim. Sabe, tá sensível. Até você, não sei se você tem alguém hoje, não, ainda não. Sim, o quê? Você namora? Você não. Tô solteira. Então, e eu entendo que é o momento que eu tenho pra Deus. Sim. Porque às vezes... Tá solteira, tá, gente? Assim... Tá solteira. Ora aí, jejua muito. Mulher de Deus agora, hein? Quando eu terminei, né, tava nesse processo, eu falei assim, gente, mas eu nem sou tão feia assim, né? Não tenho nenhum conversante, não tem nada. Eu entendi que era o momento que eu precisava dedicar a Deus, às coisas de Deus. E aí eu me acalmei. Uhum. Eu falei, Senhor, se é pra eu ficar, se não é pra eu casar, se é pra eu ir embora, pra onde que o Senhor quer que eu vá? Porque até hoje eu vivi por mim. Uhum. E deu tudo errado. Uhum. Então eu tô por ti. Uhum. Então eu tô aqui, eu tinha decidido que eu ia embora esse ano. Nossa. E eu, orando, né? Entendi da parte de Deus que era pra eu continuar aqui. Tá. Não sei até quando, mas é pra eu continuar. Uhum. Nesse trabalho com mulheres, né? Que agora que eu terminei o curso, eu quero me dedicar mais às mulheres que estão chegando. Mulheres que sofreram violência doméstica, que foram traídas, separadas. Caramba. E eu sinto que muitas delas vêm falar comigo
Então, eu não digo, tô aqui, ou igual eu tá aqui hoje. Foi totalmente de Deus, porque eu não mandei mensagem pra você falar, ai, me chama. Então, eu senti que é o que Deus tem pra mim, Sim. que é um trabalho que é pro Senhor. Então, eu tô totalmente aqui. Não sei pra onde eu vou, não sei o que eu vou fazer, tô seguindo a minha vida, fazendo aquilo que Deus quer que eu faça. Obediente. Hoje em dia você tá cuidando das meninas ali no GC. Sim, tô no GC. Que é uma célula, pra quem não sabe que é GC, é tipo uma célula de oração, de estudo bíblico. E você vai começar os atendimentos agora. Sim, vou começar os atendimentos agora. Eu preciso de 3 pacientes, né, pra eu conseguir formar. Eu pretendo... eu pretendo atender mulheres, né, Vou colocar lá no grupo do eCare, se tiver alguém que tenha interesse. E eu pretendo futuramente continuar com esses atendimentos para as mulheres da igreja. Nossa, incrível. Porque eu sinto que é algo que eu preciso compartilhar. Sim, preciso ajudar, transbordar. Sim, porque Deus foi muito bom. E a partir de quando você começa os atendimentos? Já era pra eu ter começado. Já era. Por exemplo, se alguém quiser entrar em contato com você pra... eu vou começar em junho, lá pra junho, julho. Beleza. Porque eu tô fazendo carisma. Então, tem os 9 livrinhos do carisma pra ler. Tem a Bíblia pra terminar de ler. Tem a pós-graduação que eu tô fazendo, né? Então, assim, é muito... Ainda tem o GC. Gente do céu. Você é nerd, né? Uma pessoa estudiosa. Medicada. Medicada. Caramba. E eu quero descansar depois disso. Eu quero ficar só com os atendimentos. Ficar no meu trabalho secular, que eu preciso pagar minhas contas. E eu entendi que essa questão de estar fazendo muitas coisas, de estar sempre ocupada, era dessa questão do trauma, né? De precisar estar fazendo coisas, precisar estar ocupado, precisar estar ocupada, se provar o tempo todo. E eu entendi que é pra parar, pra eu respirar. Porque o descanso é um mandamento, né? Sim, exatamente. E às vezes é muito difícil pra gente, a gente é muito Marta, né? Tem a Maria e Marta, né? A Marta fica ali fazendo, não sei o quê. Eu li o livro, você leu o livro? Muito bom. Qual? Como Ser Maria em um Mundo de Marta. Não. Depois você lê, muito bom. Fala sobre isso. Nossa, eu preciso ler. Porque eu sou muito Marta, às vezes é muito difícil pra mim ser Maria e é uma loucura, assim. E pra gente é muito difícil, às vezes, descansar. E eu acho até ia te perguntar assim, quando que você vai descansar? Se ainda você tá eu tô assim, terminando, o final de semana passa que eu nem vejo. E eu preciso descansar, realmente preciso descansar, porque... Faz parte, na verdade, do seu tratamento, né? De como, assim, de testemunho, assim, do que Deus tem pra fazer dentro de você. Porque assim, eu acho que para as coisas futuras que vai acontecer, né, que o Senhor tem pra fazer na sua vida, você precisa aprender a descansar agora. Sim. Né? Na hora que você for casar, a hora que você for ser mãe, enfim, algo dentro de você, né? Foi algo que eu pensei realmente, que eu falei, se eu tiver um relacionamento, que horas que eu vou tomar um café, que horas que eu vou, né? Vou num cinema. Exato. Eu realmente não tenho tempo. E até pra diminuir essa energia masculina também, né? Porque senão é muito difícil a gente entrar num relacionamento e a gente quer fazer tudo e antes de você chegar, antes da Dai, na verdade, a gente estava entrevistando aqui a Maria Clara, que ela é terapeuta, né? Você conhece a Maria Clara que canta no louvor? A Maria? A Maria. É psicanalista também. Não, terapeuta. Que tem o look. Ah, tá. Ela. Aí a gente tava falando sobre energia feminina e energia masculina no homem e na mulher, assim, essa troca de papéis, né? Sim. Eu acho que quando você aprende a descansar, você que é acostumado a fazer tudo, trabalhar, estudar, não sei o quê, até ganhar dinheiro, lavar roupa, fazer tudo. Quando a gente casa, se a gente não aprende a descansar antes, e eu tô aprendendo a descansar agora no casamento, que é mais difícil, sabe? Porque você tá ali, não vamos ver, entendeu? A gente acaba tirando o papel do homem. E a gente tava até falando homem banana, né? Virou um homem banana, né? Porque ele fica feminino, ele não sabe o que fazer. Então, assim, eu acho que faz parte do tratamento do Senhor na sua vida, sabe? Vamos descansar, porque eu acredito assim... E, cara, é incrível, assim, quando a gente consegue perceber o que a gente precisa melhorar, parece que existe um aceleramento na nossa vida, assim. No nosso propósito, no nosso chamado. Sim. Então, assim, mesmo você... Não, Senhor, eu tô tirando esse tempo pra você entendeu que esse tempo é seu com o Senhor agora. Mas é incrível que quando a gente vira essa chave, as coisas começam a acontecer. Sim. Então, declara na sua vida um casamento abençoado, em nome de Jesus. Maria, sentada aos pés.
Mas eu acho que é muito Jesus. também essa questão da nossa geração, né? É. De mulheres empoderadas, de vou ser cancelada? Não sei. Não, mas eu vou te falar que assim, eu não, graças a Deus, eu tive o privilégio de não precisar trabalhar na gravidez, tá? Eu nunca fui assim, nossa, quero fazer. Eu sou de fazer muito, mas não tipo assim, eu quero prover. Não, gente, o time pode prover à vontade. Pode eu tô felizona. Não tem nenhum problema, entendeu? Mas eu me sentia um pouco culpada pelo fato de eu não estar fazendo algo, entende? Aí um dia eu sentei com ele e falei assim, é pra me sentir assim? Ou você tá tudo bem pra você? Tipo, aí ele falou assim, não, você não precisa se sentir assim. Tá tudo bem, eu vou prover e você pode descansar e, tipo assim, ser mulher. Aí eu falei, cara, glória a Deus. Eu fiquei até chocada, assim. Mas eu vejo que... É isso mesmo. É isso mesmo. Meu Deus, obrigada, tudo bom. Então, assim, não é fácil, assim, pra mulher, sabe? Assim, às vezes ter que parar tudo e ser mulher. Ser mulherzinha. A Maria Clara falou assim, quem que foi que inventou que a mulher tem que trabalhar tanto, gente? Quem que foi que inventou isso, pelo amor de Deus? Porque antigamente, né, a mulher cuidava da família só, e de comida, não sei o quê. E não tem nada de errado a mulher trabalhar. Sim, total. Entende? Mas eu acho que quando a gente já vem desse contexto de preciso fazer pra provar meu valor, Deus vai falar, vai chegar uma hora que vai falar assim, descansa quietinha em nome de Jesus. Pra gente entrar numa outra estação de vida. Sim. Mais saudável. Uma coisa que eu queria falar também, que você falou, e eu acho que é uma coisa que devia ser falado bastante nesse contexto cristão, que é do relacionamento abusivo com pessoas da igreja. Que eu acho que é algo que é pouco falado. Sim. Inclusive, a minha mãe ficou muitos anos casada com meu pai por conta da igreja. Olha. Que como era da Assembleia... eu posso falar isso? Pode. Posso. Uhum. Que como era da Assembleia, não podia separar. Ela só podia tomar ceia se ela tivesse casada. E aí, depois de todos esses problemas, ela ainda casou com meu pai, porque eles não eram casados na igreja. Aí casou na igreja pra poder, né, poder tomar ceia, fazer as coisas da igreja e vivendo essa vida de loucura. E aí, quando a gente foi pra Metodista, o pastor da Metodista falou assim, você tem liberdade pra largar este homem. Você não vai, foi até o pastor Paulo Rangel, maravilhoso. Falou pra ela, você larga esse homem. Você não tem que ficar com ele. Ele te trai, ele te maltrata, ele maltrata seus filhos, você larga ele. E aí foi quando aconteceu, né, a separação de fato. Mas a gente tem visto muitos casos de feminicídio no Brasil. Teve uma agora de uma policial militar, não sei se você viu. Não. E o marido dela é tenente-coronel, ele deu um tiro na cabeça dela. Meu Deus. E as mensagens que eles trocavam, ele falava assim, eu sou religioso, sou provedor, sou não sei o que lá. Que às vezes a gente entra na igreja com aquela visão de que tá na igreja é santo. Não, a igreja é hospital. Todo mundo que tá ali precisa de tratamento. E você tem que avaliar os homens da igreja também. Os homens, as mulheres. Porque tem gente tóxica, tem gente ruim, e assim como em todo lugar. Então, isso é algo que deveria muito ser falado, né? No ambiente religioso. Eu acho que... casamento, né, algo do Senhor, né, a gente entende que é algo do Senhor e tudo mais, e que, assim, tudo que a gente pode fazer, que tá ao nosso alcance, pra cuidar, né, do matrimônio, a gente deve fazer, mas eu acho que quando entra, assim, o marido bate na esposa, pode até chegar a matar a esposa, né, esse outro lado que é um grupo, né, específico de pessoas, assim, eu acho que sim, a gente precisa olhar com outros olhos, é complicado, é difícil, né, porque... Como que... Eu, na verdade, eu tive um caso, assim, de uma pessoa que conhecia minha irmã e, enfim, entrou em contato comigo, que ela tava literalmente, assim, sofrendo exatamente isso dentro do casamento dela. E eles, assim, cristãos, sabe? Mas aí você não sabe nem o que falar pra pessoa, porque como que você, por exemplo, guiaria uma situação dessa? Entende? A pessoa fala pra você assim, me ajuda, o que eu faço no meu casamento? A gente é crente... Deus não quer que a gente se separe, mas o cara me bate, o cara tá quase me agredindo todo dia. Como que... Polícia, Maria da Penha. Polícia, Maria da Penha. É isso. Porque não tem o que gente, fazer. Se você... esse caso até dessa menina foi algo que eu acompanho pra estudo, né? Então, eu gosto de saber qual o comportamento. Eu gosto de aprender sobre, né, como funciona a cabeça desse povo.
E nas mensagens ela falava assim, ele vai me matar um dia. Meu Deus. Então, assim, a gente sempre sabe. É. Se você sonha que ele pode fazer alguma coisa com você, uma cotovelada, quebrou alguma coisa, bateu as coisas, eles seguem um padrão. Uhum. Primeiro é sutil, aí depois começa a depreciação, aí depois começa a agressão verbal, aí depois começa a agressão física e o último é a morte. É. Então, assim... Nossa, é verdade. Eu falei até isso pra menina, quando essa menina pediu ajuda, eu falei, cara, o que eu posso falar pra você, denuncia. Mas a pessoa não tem nem coragem de denunciar. Chega num lugar de opressão, relacionamento, né? Que ela não consegue denunciar o cara, que ela fica com medo do cara, de repente, ou fazer alguma coisa, ou até de perder o cara. É um lugar muito, muito difícil, Eu tinha uma amiga no ensino médio, o pai dela era policial. E falava que ia prender os maridos com denúncia de agressão, né? Sim. Aí botava no camburão, a mulher já ia atrás. Não leva, não. Deixa bater. Porque é aquela síndrome de Estocolmo, né? Estocolmo? É síndrome de Estocolmo? É um nome assim, Estocolmo. É que a pessoa, ela é apaixonada pelo carcereiro, pela pessoa que te aprisiona. Nossa, então é uma pessoa que te trata muito mal, mas você tá acostumada com aquilo ali. E é uma pessoa que te manipula, é uma pessoa... E aí você cria sentimentos, você tem um sentimento e você confunde muitas vezes, né? Às vezes acontece coisas que você fala assim, será? Acho que não, acho que é coisa da minha cabeça. Tô exagerando. Tô exagerando. Que loucura. Mas, bom, a gente tá indo pro final dessa conversa. Infelizmente, eu ficaria aqui conversando com você até amanhã. A gente tem muito a acrescentar mais aqui, você vai voltar mais vezes. Mas, queria que você deixasse uma mensagem para mulheres que são presas, né, nessa dependência emocional. Que não conseguem enxergar, tipo, como sair. Você falou, né? Deus, se o Senhor quer que eu saia disso, me ajuda. E o Senhor abriu uma porta onde não tinha porta para você, de fato, facilitar para você sair desse relacionamento, assim. Então, deixa uma mensagem para essas mulheres, para dar uma luz para elas, assim. Sim. Porque eu lembro quando eu não tinha ninguém para me dar essa luz. Foi eu com Deus. Eu também, assim, chegou num dia que eu falei assim, a gente teve uma briga e tinha um tapete no quarto dele. Ele fez um movimento que me fez escorregar e cair no chão. E aí foi esse dia que eu cheguei e falei assim, eu não posso ficar nisso. Eu preciso sair daqui. Eu não tinha pra onde ir, eu não tinha o que fazer. Fui pra uma casa de uma amiga no interior. Enfim, foi uma loucura. Então, assim, é muito difícil a gente sair disso. Porque a gente tá muito cega, a gente não sabe, ainda mais quando a gente tá afastado do Senhor, Sim. né? Que, nossa, piora tudo, né? Vira um caos. Então, o que você poderia deixar de ajuda pra essas mulheres, uma mensagem final? O que eu não acho, né? Tenho certeza que foi o que aconteceu na minha vida, é que a gente tem que levar para Deus. Sim. É o encontro real com Deus, pedir ajuda ao Senhor em oração, que Ele vai te direcionar. Ele vai te direcionar. É a melhor pessoa que tem para te ajudar. Mas se você estiver sendo vítima de violência, porque a violência de agredir é a que a pessoa fica mais atenta, né? Nossa, me bateu. Então, mas a violência psicológica, patrimonial, muitas coisas. Então, tá com dúvida? A dúvida já é um não. Então, entrega para Deus, busca o Senhor, faça terapia, porque terapia muda a vida. Terapia muda a vida. Sim. Se não fosse terapia, eu não estava aqui. Sim. Primeiro que se não fosse Deus, eu não estava aqui, mas a terapia me mudou muito. Até o meu jeito de falar. Eu jamais, em 1 ano e meio, eu estaria aqui sentada conversando com uma pessoa que não é do meu círculo. Eu era muito, muito tímida, eu era muito retraída. Então, é isso. Sim, o Senhor, né? Buscar a Deus. Buscar a Deus. Unir, né? Como você uniu agora essa psicanálise, né? Psicanálise com a teologia. Sim. Juntar o útil ao agradável, Sim. né? O Senhor, as Eu tô apaixonada. Se eu pudesse, eu vivia disso, né? Mas... ainda pago boletos. Eu vou continuar no meu trabalho de administração até o Senhor mandar. Mas eu creio que Ele me direcionou para isso. Então, assim, se alguém estiver passando por algum problema, quiser me mandar mensagem, quiser tomar um café, eu tô aberta para conversar, independente de qualquer coisa. Elas podem entrar em contato com você pelo Instagram? Pode me mandar mensagem no Instagram. Perfeito. Que eu tô aqui para ajudar. Amém. Eu vou deixar o contato dela aqui na descrição do YouTube, ok? Se você quiser entrar em contato com ela.
e fazer parte, né, de uma dessas 3 sessões que ela precisa. Três sessões. Você precisa de 3, né? 3 pessoas, né? 3 pacientes. pessoas, exatamente. E é isso, galera. Se esse vídeo falou com você, se o Espírito Santo tocou em você, ou se você lembrou de alguém que precisa ouvir essa conversa, envia já esse vídeo pra essa pessoa, amém? Curte, comenta, compartilha pro YouTube entender que esse conteúdo é relevante e pode ajudar outros. Beleza? E é isso. Ficamos por aqui. Muito obrigada por vir. Obrigada a você. Para as pessoas. Uma coisa que eu queria falar, que tudo que eu falei aqui é pra honra e glória de Deus. Com certeza, amém. Porque quando eu tava saindo de casa, o Senhor ministrou meu coração e falou assim, não é por você, porque você é diferente, você é diferenciada, tudo pra honra e glória, pra minha honra e glória. Amém. Então, não é sobre você, é sobre o que eu estou fazendo através de você. E eu queria deixar claro isso, porque eu precisava falar. Amém, é isso mesmo, gente. Toda honra e glória ao Senhor, esse podcast é pro Senhor. A glória não é nossa, nunca será, tá repreendido em nome de Jesus. Amém. E é isso, cara. Vamos que a gente possa ser instrumento do Senhor por aí, contando nosso testemunho, nosso conhecimento, né? Que você seja esse instrumento, que você leve o seu conhecimento para mais pessoas, para mais mulheres. Amém. Em nome de Jesus. Que Jesus tá voltando, né? Que Jesus tá voltando. E a gente precisa preparar a noiva de Cristo aí pra volta dele, né? Verdade. Tirar os carrapatinhos. Tem vários aqui, tem vários carrapatos. Enfim, gente, é isso. Ficamos por aqui. Um beijo. Até a próxima.